Olá! Nosso intervalo dessa vez foi um pouquinho mais curto. Estamos de volta para a nossa quarta aula e aí vamos falar sobre o seguinte: análise de dados e indicadores. Bom, nós já fizemos uma pesquisa lá na introdução, já tabulamos essas informações através dos gráficos e agora chegou o momento de fazer o quê? Analisar essas informações. E aí, claro, tivemos a possibilidade de estudar se daria certo ou não uma pesquisa e agora nós vamos aos indicadores. Por que nós precisamos de indicadores? Porque eles que servem de referência para a tomada de decisões. São os indicadores que vão apresentar para o governo do seu estado, para o governo do meu estado, o governo do país, o prefeito, enfim, para vários segmentos, quais são as decisões que eu vou tomar. Os indicadores, eles não foram inventados aleatoriamente. É um grupo, eu tenho um conjunto de índices onde eu posso tomar uma decisão em cima de algo abstrato. Eita, o que é isso? Isso é o seguinte: eu faço uma pesquisa em cima da população brasileira. E aí, dentro dessa população brasileira, eu vou ter vários índices. E esses vários índices vão me colocar um único índice, ou seja, um único indicador. Por exemplo, se eu quiser saber qual que é o índice de desenvolvimento humano brasileiro, eu não vou chegar somente a falar quantas pessoas tem no Brasil? 100? 1 milhão? Não. Eu vou procurar detalhadamente vários índices para descobrir quais são as características da população brasileira. E aí, através desses vários índices, eu vou ter um único índice só, que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, no caso do Brasil. Se eu pegar o índice de desenvolvimento humano em várias regiões do mundo, eu posso traçar alguns perfis. Por exemplo, por que eu sei que a população da Índia tem um desenvolvimento melhor do que a população brasileira em alguns aspectos? Porque eu pego alguns indicadores, alguns índices da população da Índia, faço a comparação com a população brasileira. Somente por isso. Então vamos lá. Indicadores são variáveis definidas para medir um conceito abstrato, índice de desenvolvimento humano, relacionado a um significado social, econômico ou ambiental, com a intenção de orientar decisões sobre determinados fenômenos de interesse. Os indicadores funcionam como termômetros para a tomada de decisões. Ou seja, através desses indicadores, eu consigo saber se a população brasileira está se desenvolvendo muito bem em um determinado ano, eu consigo saber se a educação brasileira está avançando ou não, eu consigo saber se a saúde brasileira, ou enfim, todos os segmentos sociais, aqui ó, significado social, eu consigo avaliar a economia, eu consigo avaliar se a Amazônia está tendo um desmatamento maior ou não, quais são os índices que eu vou utilizar. Então, indicadores, gente, eles são uma referência para que você tome uma decisão crucial no seu dia a dia. Ou seja, que tipo de escola o seu filho vai estudar? Os indicadores trazem essas informações. Quais são as melhores escolas da sua cidade? Os índices vão trazer que a aprovação vai ser maior na escola A ou na escola B. E aí tem outras informações que eu consigo através dessa pesquisa. Então, quando nós falamos de índices e indicadores, o papel deles é fazer com que você olhe com mais calma aquilo que você está observando, que você está pesquisando. Por exemplo, a sociedade brasileira está passando por mudanças tecnológicas muito grandes nos últimos anos. Será que a educação brasileira está acompanhando essa evolução? Ou então o que eu estou observando é que uma pequena parte da população envolvida com tecnologia está se desenvolvendo, enquanto que uma grande parte da população que não está tão envolvida assim, não está tão inserida no contexto tecnológico, não está acompanhando. Vai acontecer uma disparidade, uma pequena minoria vai dominar a tecnologia em detrimento de um grupo maior. Vamos lá. O índice é um indicador sintético, ou seja, a combinação de diversas variáveis para obter uma determinada informação. Olha aqui, ó, quais são os índices que eu tenho? Índices abstratos. Índice de desenvolvimento humano, nós utilizamos. Então, como que eu posso saber se a população brasileira está se desenvolvendo bem ou não? Bom, eu vou pegar uma série de conjuntos, vou fazer uma pesquisa através do IBGE ou posso contratar uma outra empresa que trabalha com pesquisa
e vou direcionar. Olha, eu quero saber como está a população sul-mato-grossense. Essa pesquisa, ou seja, olha só, ela é fechada. Então não quero saber o que acontece nos outros estados, eu quero cuidar de Mato Grosso do Sul. E aí eu vou pesquisar, primeiro, qual é a população sul-mato-grossense? Qual é a sexualidade, homens e mulheres? Nível escolar, faixa etária, tipo de moradia. Quantas variáveis são possíveis para determinar o índice de desenvolvimento humano? Não sei estimar. Por quê? Porque são muitas. Até naquela parte de variáveis qualitativas, discretas, quantas pessoas têm banheiro em casa, quantas moram em casa, apartamento, barracos, quantas não têm moradia. Tudo isso vai ser elencado para fazer o quê? Esse índice de desenvolvimento. Índice de desenvolvimento da educação básica, IDEB, ou seja, quanto que a população brasileira, ou sul-mato-grossense, ou campograndense está desenvolvida. E aí eu vou pesquisar, vou lá no Departamento de Estatística aqui no Mato Grosso do Sul, lá na Secretaria de Educação, e aí eu vou perguntar para as meninas, olha só, como que está esse índice aqui? Aí elas vão trabalhar em cima dessas informações e vai falar o seguinte, olha, o índice de desenvolvimento da educação básica em Mato Grosso do Sul está desta forma. E aí nós vamos avaliar se está alto, se está baixo, se requer mais investimento, se eu estou investindo muito e o resultado está sendo pouco. Por quê? Porque aqui eu vou ter o perfil até mesmo dos professores que estão em sala. Eu vou ter informações a respeito da tecnologia aplicada, métodos utilizados, frequência de alunos, frequência de professores, docentes que estão afastados. Olha só, eu tenho uma gama de informações muito grande para chegar a esse resultado aqui. Um outro exemplo de índice é o Ibovespa. O que é isso? A Bolsa de Valores. De repente não influencia diretamente a sua vida, caso você não tenha dinheiro aplicado lá, mas ela influencia a nossa vida sim. Se o índice da Bolsa aumentar, baixar, vai acontecer o que nós acompanhamos com o dólar aqui em Mato Grosso do Sul. Quem tem o hábito de fazer compra em Ponta Porã, acompanhou o dólar que chegou a quase R$4. De 2,65 no começo do ano para R$4 agora, em novembro, desculpa. E aí, em dezembro, nós podemos ter esse valor ainda assim, por quê? Férias, período de compras, então são variáveis que podem acontecer. Outros índices, como que nós podemos visualizar esses índices de maneira gráfica? Bom, aqui foi só para descontrair um pouco. Como que o humorista faz para saber se ele está indo bem ou não diante da apresentação dele? Ele observa a reação da plateia. Então, os índices que um humorista consegue ter é a reação da plateia, a reação do público. Podem ter outras formas? Podem. Aplausos, etc. e tal. Olha aqui, ó, que índices o IBGE trouxe para nós neste gráfico aqui. Aqui nós pesquisamos número de divórcios lavrados em tabelinha nota de notas, ou seja, quantas pessoas foram nos cartórios e efetivaram a separação. Bom, eu tenho que em 2008, 37 mil, 2009, um pouquinho mais, em 2010, olha o quantitativo de pessoas, 63 mil pessoas. Tudo bem, aqui, divórcio geral também aumentou bastante. Nesses 2 anos aqui, ó, diminuiu, certo? De 2008 para 2009, o número de divórcios diminuiu. Só que olha em 2010, que índices eu posso obter? Que informações eu tenho aqui? Bom, aqui eu tenho informação de que a população brasileira está se separando mais. Muito mais do que em 2009. Muito mais ainda que em 2008. Essa informação serve de base? Serve. Porque se as pessoas estão separando, elas vão comprar a casa. Se elas vão comprar a casa, elas vão pedir financiamento. Se elas vão pedir esse financiamento, o governo tem que pensar qual a faixa de idade, qual a faixa de salário, qual o local que essas pessoas estão lotadas, para saber quanto que eu vou direcionar de investimento para cada região para poder liberar financiamento para essas pessoas ou não. Olha só o detalhe. E aí eu posso colocar ainda que a população que aqui está enquadrada tem um alto índice do que? De divórcios, ou seja, as pessoas estão tornando o casamento cada vez menos duradouro. Ou seja, se estão casando e se separando, é porque o casamento não está duradouro.
E aí pode ser um problema social. Olha só quais as chances que eu tenho em cima de uma única imagem, de um único gráfico. Quantas possibilidades eu tenho de debater? Eu não, nós. E aqui nós temos a taxa de analfabetismo por cor ou raça no Brasil. Eu tenho um total aqui, ó, no Brasil. E aqui eu tenho por regiões. Que índice isso daqui me traz como informação? Bom, falando de Mato Grosso do Sul, ou falando da nossa região, que é a Centro-Oeste, tá aqui, ó. O total de pessoas que são consideradas semi-analfabetas, a taxa de analfabetismo com mais de 15 anos, na região Centro-Oeste, é 7,% da população brasileira. Desses 7,2%, eu sei que 5,2% é a população branca, 11,9% é a população preta e 8,1% é a população parda. Quais são as informações que eu tenho nesse último gráfico? Gente, eu tenho que a população preta e parda é a que tem o maior índice de analfabetismo no estado. Então eu posso fazer o quê? Trabalhos em cima para que eu possa fazer com que essa população esteja em sala de aula. Mas só essas duas populações? Não. Eu tenho que ter um índice de analfabetismo zero. Ou seja, não importa se é 11%, aqui é 11%, eu tenho que tratar todos esses 7%. Todo mundo, eu tenho que fazer o quê? Zerar isso daqui. Nós temos que trabalhar com índice zero, ou seja, eu não posso ter taxa de analfabetismo. Então não posso direcionar para um lado ou para outro. Eu tenho que trabalhar efetivamente para que todas as pessoas sejam alfabetizadas. De que maneira? Aumentando o número de escolas, estruturando escolas, colocando professores nas salas, enfim. Cada governo vai direcionar suas ações para que eu não tenha índice nenhum de pessoas analfabetismo com mais de 15 anos. O ideal seria se o Brasil tivesse aqui, ó, o mínimo possível, mas infelizmente não é assim que acontece. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa viagem pela estatística, em cima dos gráficos, das tabelas, das probabilidades, de tudo isso que nós conversamos. Eu espero que vocês tenham um ótimo ano, que vocês se sintam muito felizes no que vocês fazem, no que vocês estejam buscando. E no mais, divirtam-se, que a vida é curta, mas a vida é bela. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.